ele fala que a Mesopotâmia era constituída de diversos estados, diversas cidades, como também a terra do patriarca Abraão, que é Ur. Ela é parte da Mesopotâmia. E aqui embaixo ele fala, né? Os nômades eram também um povo que habitavam essa região. A característica principais dos nômades era estar em constante movimento. Não se fixavam em um determinado lugar e por isso estavam sempre viajando nos espaços vazios entre as cidades. Inclusive, Abraão era pertencente a uma tribo de cultura nômade. Então, nômade, se você talvez nunca ouviu falar, é pessoas que não vivem em um lugar só, né? Elas vão andando, assim como Abraão. Você vê, ele partia de um lugar para outro. Então, sempre montando a sua tenda e desmontando. Esses são os nômades. São pessoas pastores, né? Pastores de ovelha não ficam em um lugar só. Eles iam mudando, né? Porque para encontrar pastagem. Algumas influências da Mesopotâmia existente até os dias de hoje são o urbanismo, o conceito de cidade de origem mesopotâmica, a escrita cuneiforme é uma escrita por símbolos, veio do povo mesopotâmico, foram os primeiros a desenvolver um sistema de escrita, eles foram por volta de 3000 a.C. Sistema numérico e calendárico, eles que desenvolveram, rudimentos de matemática através do sistema sexagemal, usado para contar o tempo, 60 minutos, 60 segundos e códigos jurídicos, auxiliares na organização das cidades. A religião era politeísta, que cada cidade tem dos seus próprios deuses e sistema religioso. 2 deuses dignos de nota são Marduk, talvez você já tenha ouvido falar, da Babilônia, e Assur, Assíria, da Assíria. O rei era inclusive um representante dos deuses na terra, e seus palácios e templos eram um ponto central da cidade, com toda a produção e comércio local girando em torno desses lugares. Então, olha só, aqui, o que ele está falando pra gente? Que, por exemplo, Abraão, ele veio da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é um conjunto de cidades e de estados, né? Esse povo, eles desenvolveram coisas que é muito importante, como a escrita, né? Não tinha escrita antes, e eles desenvolveram a escrita através de símbolos. Esse povo era um povo politeísta. O que é isso? Quando você ouvir falar politeísta, é um povo que acredita em vários deuses. Ou seja, em cada cidade deles existia um deus. Para você ver. A cidade indo pro norte, por exemplo, tinha um deus. A outra indo pro sul tinha outro deus. Então são vários deuses. Politeísta é vários deuses. Então é acerca disso que nós estamos falando, porque, por exemplo, a nossa Bíblia fala, né, Abraão é o pai da fé. Nós precisamos então entender um pouco do contexto onde ele vivia, né? E que mais? Aqui embaixo, ó, vai falar sobre a mitologia. Mitologia, para você que não sabe, mitologia é um conjunto de histórias ou um conjunto de mitos que fala sobre a criação. Por exemplo, o povo egípcio, eles tinham uma mitologia onde eles falavam, né, a criação do mundo, por exemplo. Geralmente a mitologia de um povo vai dizer sobre isso, sobre a criação, sobre várias coisas, são histórias ali daquele povo. Então, por exemplo, os egípcios criam na sua mitologia, na história deles, é um conjunto de mitos. Isso é mitologia. Então, a mitologia dos mesopotâmicos guarda certa relação com a narrativa bíblica, em especial 2 grandes contos, que é chamados Enuma Elis, que narra a criação do mundo com muitas semelhanças com o texto bíblico, e a Epopeia de Gilgamesh, que fala sobre um dilúvio, também com certas semelhanças com o relato do Antigo Testamento. Então você vê, ali no livro deles, né, a história deles, eles falam até de um dilúvio. A gente pega essas relações da história para comparar, porque assim a gente sabe,
nós já temos a certeza que é real, que a Bíblia é a palavra de Deus, que foram fatos que aconteceram. Mas quando nós vamos estudar nas histórias de outros povos, né, a gente comprova, traz aquela comprovação acerca da palavra de Deus. E aqui embaixo fala, é muito interessante lembrar que Abraão surge em um contexto em que já existiam histórias muito semelhantes a fatos bíblicos, né? Igual eu falei aqui, história da criação, já existia ali uns contos. Tudo isso aconteceu dentro de um só ambiente cultural e serve como um indício confirmatório daquilo que a Bíblia relata, apontando inclusive para um mesmo fato histórico que deu origem a diversos relatos de diferentes pontos de vista. E a última página, ela vai falar acerca dos egípcios. Egípcios, país nascido da união de diversas vilas ao longo do rio Nilo. O rio Nilo é tão conhecido como ele que trazia a fertilidade, esse rio, porque era através desse rio que tudo era ali regado, crescia, né, a plantação. É um rio que para eles trazia prosperidade. Traz um povo que teve diversos pontos de contato com o povo de Deus. O povo egípcio teve muito contato com o povo de Deus. Diferentemente da Mesopotâmia, o Egito era uma monarquia de um povo só em unidade. Monarquia é quando eles têm um rei, né? No caso, eles tinham um faraó que governava. Alguns períodos importantes do Egito. E aqui a gente vai falar sobre uns períodos importantes. Quando você vai pesquisar, estudar sobre a história egípcia, ele vai dar 4 períodos para você muito importante, que é dinástico primitivo, período de desenvolvimento da escrita e helioglífica. Essa escrita também é através de símbolos, a escrita deles. Tá? Aqui foi um período que eles estavam se desenvolvendo, o começo da civilização, inclusive foi os egípcios que organizaram ruas. Eles eram muito organizados, um povo que tem uma cultura assim grande de organização, inteligência. E aqui também tem a divisão, o reino também antigo, período em que os faraós eram considerados deuses com poderes absolutos e quando foram construídas as pirâmides. Pirâmides, por exemplo, é um fato muito curioso, como eles não descobrem como foi feito, né? Se você for estudar sobre isso, é muito interessante. Reino Médio, período da decadência, aqui eles tiveram um declínio, e depois o Reino Novo, período de maior expansão das terras do Egito em que ocorreu o êxodo. Aqui fala que esse período eles estavam muito prósperos quando ocorreu o êxodo, né? Que ocorreu a saída do povo de Israel, que estava ali sendo escravizado há 400 anos, mas o Senhor libertou o seu povo com mão forte. Alguns legados do Egito são, o que eles deixaram de legado? O urbanismo, organização e arquitetura, escrita, desenvolvimento da escrita e helioglífica, papiro, que é o precursor do papel. Então, como que a gente tem o papel hoje? O povo no Egito, eles usavam uma planta, aqui ele não fala o nome da planta, mas eu estava pesquisando e a planta, ela tinha uma casca bem fininha e eles colocavam para secar. E aquilo eles faziam papiro, era o papiro onde eles escreviam. E daí que a gente tem hoje o papel, vieram deles. Que mais? A medicina deles era uma medicina avançada, um povo inteligente, e de mumificação e tratamentos, né? Eles tinham. A mumificação é interessante que eles abriam, né? Eles tinham que abrir para tirar os órgãos, o coração eles deixavam, e tem todo um procedimento que eles colocavam um tipo de sal para conservar, e isso fazia com que eles também vissem os órgãos, né? E a medicina deles era avançada porque também eles conseguiam ver onde estava cada órgão na hora de tratar, mas eles tinham uma medicina avançada. E a família egípcia, mulheres lideravam famílias quando viúvas
e chegaram a se tornar faraós, indicando uma igualdade com os homens, o que era bastante incomum nas culturas daquela época. Isso aqui era um absurdo. Eu fui pesquisar, teve 2 mulheres que se tornaram faraó, né? Era raro, mas aconteceu. E isso nas outras culturas, em todos os lugares, era um absurdo. A mulher jamais se tornaria um faraó, mas aconteceu. É uma bem famosa que acho que vocês até ouviu falar, Cleópatra. Ela se tornou faraó e isso aconteceu na cultura do Egito. É bem incomum, mas aconteceu. A religião era politeísta, que acredita em vários deuses. Os deuses mais conhecidos destacamos como Ra, Aminon, Osíris, Tote, Ísis, Horus, Sete, Anubis, Hathor, etc. É interessante notar que os nomes desses deuses não eram os nomes reais, mas sim nomes atribuídos a eles pelos seres humanos, pois havia a crença de que se alguém descobrisse o verdadeiro nome de um deus, ganharia poderes e capacidades especiais. Olha só, eles não sabiam o nome dos deuses, né? Eles que inventaram, na verdade, né? Tá na mitologia deles. E eles não sabiam o nome verdadeiro desses deuses. E eles diziam que se alguém descobrisse o nome verdadeiro de um deus, recebia poderes especiais. Em relação à figura dos deuses, acontecia algo semelhante. Ou seja, a imagem dos deuses também não eram as imagens reais da forma física dos deuses, mas representavam sua emanação. E tinham a ver com sua personalidade e atributos. Por essa razão, os deuses podiam ser representados de diversas maneiras. Uma coisa muito interessante pela qual é tão importante conhecer a cultura bíblica e dos povos bíblicos é poder entender um dos mais belos detalhes do encontro de Moisés com o Deus de Israel. Lembrando que Moisés era alguém criado desde a sua infância no Egito. E aqui a gente termina. Olha só que interessante, realmente é muito interessante, né? Porque no Egito, onde Moisés foi criado, ali existia vários deuses e ainda as pessoas falavam ali o nome dos deuses, só que aquele não era o nome real dos deuses, eles acreditavam nisso. É tão interessante saber que quando Moisés se encontra com Deus, olha só, ele tá ali no Monte Sinai e quando ele está ali no Monte Sinai, Deus fala para ele, né? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Por que isso? Porque nessa aula aqui, quando eu estava dando lá na igreja, a gente abriu até para dar uma olhada ali em Êxodo, que tem um trecho muito interessante, que é o encontro do povo no Sinai. Não sei se foi nessa ou na outra aula que eu abri, mas o que eu quero dizer é que aonde Deus está pisando, aquele lugar se torna santo. Então Deus fala para Moisés, tira a sandália dos seus pés. E você vê a curiosidade dele, porque ele fala, né? E quando eles me perguntarem qual o seu nome, o que eu vou dizer? Por quê? Porque no Egito existiam vários deuses e as pessoas nem sabiam o nome verdadeiro deles. Então ele fala, né? E qual é o nome do Senhor? E ele fala, Deus fala, né? Eu sou o que sou. Diga que eu sou o que sou. Então, ou seja, Moisés encontrou o Deus verdadeiro e ele tinha nome. Era o nome real dele, ele sabia o nome. Olha para você ver a diferença, né? Então, amém. Eu espero que você estude essa aula. Aqui a gente tem falado bastante nesse estudo do Antigo Testamento sobre o temor do Senhor, sobre conhecer a Deus, conhecer a santidade de Deus, né? Sermos obedientes, sermos temente a Deus. Nessa aula eu acredito que a gente até abriu algumas escrituras, aqui eu não vou abrir com você, mas eu quero frisar que aquilo que a gente tem estudado é isso, é o temor do Senhor, a santidade de Deus, conhecer a Deus, porque quando a gente não procura conhecer a Deus nas escrituras, porque a Bíblia ela é inerrante, ou seja, ela não erra, ela é suficiente para a nossa fé. A gente não entende, não procura conhecer o caráter de Deus, nós somos facilmente enganados. Quando alguém vem apresentando algo para você, você vai saber o caráter de Deus.
Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E realmente, em muitos momentos, ele vai tentar nos enganar. Vai tentar colocar dúvida no caráter de Deus. E quando você não conhece, amado, você fica com dúvida. Ah, será que Deus falou vai se cumprir ou não? Vai. Se foi a boca de Deus que o disse, nenhuma palavra que ele falou pode cair por terra. Por quê? Porque pela Bíblia, o caráter de Deus não tem erro. Não tem mácula, não tem palavra enganosa da boca dele. Ele é a verdade. Estava estudando esses dias acerca do Espírito Santo e o estudo diz que ele é o Espírito da verdade e por isso que ele sempre nos confronta. Olha só que interessante. Por quê? Porque ele carrega a verdade. Então ele sempre vai nos confrontar com a verdade. Você vê que Deus, o Espírito Santo, ele está sempre nos corrigindo, porque ele é a própria verdade. Então nele não existe, jamais houve sequer variação de caráter, ou dúvida, ou mentira. É impossível que isso haja em Deus. Como nós sabemos isso? Pela confirmação da sua palavra. Ela, você pode encontrar e estudar acerca do caráter de Deus, onde não há dúvidas. Então nós precisamos entender isso, para que a gente não seja enganado. Amém? Que Deus te abençoe e que você venha estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Olá, nós estamos aqui para mais uma aula do curso Raízes da Fé 1. Nós estamos estudando, né, sobre o Antigo Testamento. Esse curso, ele fala bastante que nós temos que aprender um pouco sobre os povos que conviveram com o povo israelita, né? Por exemplo, o povo israelita teve uma influência muito grande do Egito, ou seja, quando a gente convive muito tempo com alguém, aquilo influencia, né? E o povo do Egito era um povo que se destaca muito. Você vê uma nação que ela existe até hoje e é uma nação muito inteligente, muito organizada, e ensinou muito para o povo de Israel. E isso a gente está aprendendo nesse curso Raízes da Fé. E eu quero aqui ler para você e vou explicar um pouco aqui para que você entenda sobre isso. É muito bom que você separe tempo para estudar a palavra de Deus, para buscar o Senhor. Eu vou falar aqui, olha só. Nessa aula ele começa aqui falando assim, ó, somente com a reforma protestante esses livros foram categorizados pelos reformadores como não inspirados, porém dignos de leitura. Sharon Space nos esclarece quando lembra que para os judeus essa coleção de livros não é considerada canônica. Para a Igreja Católica são deuterocanônicos, ou seja, pertencentes a um segundo cânon, e para a Igreja Ortodoxa dignos de leitura. Pelo motivo de não serem considerados canônicos, também pelos protestantes, tais livros quase nunca são incluídos em suas versões da Bíblia, e quando muitos são publicados em seções separadas. Então, olha só, para nós, né, protestantes, e para o povo judeu também, esses livros, que são os livros chamados apócrifos, eles não entram na nossa Bíblia protestante e nem na Bíblia do judeu, tá? Que é a mesma Bíblia, não entra. E por que eles não entram, né? Porque eles não são considerados que tendo uma inspiração divina. Mas você vê, para os católicos, eles estão na Bíblia católica, eles chamam esses livros de deuterocanônicos, que são uma junção para eles ali, juntam com os livros canônicos. Livro canônico são livros que têm inspiração divina, que foi considerado pela igreja que tem inspiração divina, tá bom? Então aqui na segunda página, para você que tem a apostila, você vai acompanhar aí. Se você não tiver, me pede aqui nos comentários, quero fazer o curso, eu vi aqui as outras aulas e eu quero, então me manda a apostila e eu vou estar te enviando. Aqui, ó, as principais, a gente vai falar um pouquinho das principais regiões e povos do Antigo Testamento. Mesopotâmicos. A Mesopotâmia era constituída por diversas cidades, estados independentes, como Nínive, Babilônia e Ur, terra natal do patriarca Abraão.
Dentro do contexto de sociedade, ela é de fundamental importância, pois foi ali que surgiram as primeiras cidades e por isso é considerado um dos berços da civilização. Você já ouviu falar, né, bastante que você vê de Abraão, ele morava em Ur, eu acredito que você já tenha ouvido falar, é bem comum. Ele morava ali em Ur, e aqui ele tá falando que, deixa eu ver aqui, a Mesopotâmia, né? Nínive, Babilônia e Ur é a terra natal do patriarca Abraão. É o contexto da sociedade ali.